Olá, amigos e amigas! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que estejam todos bem e vamos prosseguir, né? Sem delongas, como de costume, né? Então, assim, eu decidi falar hoje um pouco, né, sobre a Quimbanda Cruzada com Magia e um pouco da Quimbanda Xambá também. Mas, assim, não é para exaurir o tema, não vou falar, esmiuçar, explicar, não. Eu vou, assim, como eu tive o contato, né, de algumas poucas pessoas, né, que se interessaram e fizeram algumas perguntas, eu vou esclarecer esses pontos, né, e fazer algum comentário ali no meio do assunto, certo? Porque a ideia não é esgotar o assunto, né? E então tá, vamos iniciar, né? Sem delongas, eu já falei demais, né? Vamos falar, né, da Quimbanda Cruzada com Magia. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho, né, rapidamente, sobre o que é a Quimbanda, né? Então, o conceito básico é a Quimbanda, como já é sabido, né, é o culto a Exu, Pombagira, né, culto brasileiro, e é formado, assim, pelos fundamentos mágicos, né, da tradição africana, da tradição ameríndia, né, e da tradição, né, da magia europeia, né. Então, assim, basicamente é isso. Toda e qualquer Quimbanda vai ser basicamente isso, a fusão desses fundamentos, né, para se cultuar Exu, Pombagira, ancestralidade. É isso aí, né. Esse ponto eu acho que ninguém discute, né. Isso é a Quimbanda, né, a Quimbanda independente, enfim. Aí, assim, a Quimbanda cruzada com magia, o que ela vai ter? Ela vai ter elementos a mais, além daqueles elementos que já existem em todas as Quimbandas. Então, ele vai ter um diferencial. Por exemplo, o assentamento vai ser um pouco diferente, né? Ele vai carregar mais ferramentas que têm significados mágicos e veio da tradição da magia, incorporou aqui o culto, né? Ele vai ter um nome a mais, um nome segredo, né? Que é um nome que é criado individualmente para ele, né? A gente vai ter o uso de letras hebraicas, né? Trazendo aquela vibração mágica. Então, tudo isso digamos assim, herança, né? Do cruzamento mágico, né? Então, assim, da mesma forma que o assentamento é diferenciado, o Exu, né, ele vai carregar ferramentas que vai dar para ele, vamos dizer assim, o título de maioral. Então, ele é o maioral, né, entendeu? Então, assim, outro ponto diferente, né? A gente tem utilização de frentes diferentes, né? Então, assim, a comida que a gente faz para eles é um pouco diferente. Daí a gente tem o uso de coisas que em Quimbanda tradicional não se usa. Então, assim, basicamente é mais ou menos isso. Sempre lembrando que qualquer Quimbanda, qualquer culto a Exu, né, ele pode sim ser cruzado com a magia, né? E aí ele vai trabalhar numa vibração energética espiritual diferente, né? A gente sempre deixa bem frisado, não é melhor nem pior, é diferente, né? Então, assim, ele vai trabalhar numa outra frequência, numa outra faixa de vibração espiritual por questões, né, do cruzamento com a magia. Então, né, a Quimbanda Xambá é o exemplo onde a gente tem o maior influência do cruzamento desses fundamentos em sua raiz, né? A Quimbanda Xambá, ela já nasce uma Quimbanda cruzada com magia. Entendeu? Então, o segundo ponto, que foi uma dúvida, assim, que umas 2, 3 pessoas me perguntaram, por exemplo, Luiz, então assim, é cruzado com a magia, então eu sou iniciado
Eu posso fazer evocação a demônio? Não, não pode. E pode. Vou explicar. Começar pela evocação. A evocação a divindades, né, seja quais forem, ela, qualquer pessoa, qualquer ser humano pode fazer, né? Não precisa ser iniciado em Quimbanda, desde que tenha um sistema mágico, equilibrado, eficiente, né? Que não vai lhe trazer, né, dor de cabeça depois, porque assim, toda prática espiritual, eu sempre friso, né? Ela tem que ser, no mínimo, supervisionada por um mestre, alguém, um mago, um bruxo, alguém que tenha realmente conhecimentos, que seja uma pessoa responsável, né? Porque se der alguma coisa errada ali, você tem a quem recorrer, né? Esse é o mínimo. Então, assim, partindo desse princípio, qualquer pessoa pode, tendo um sistema equilibrado, eficiente, que não traga prejuízos, ela vai fazer a evocação dela, enfim. A pessoa iniciada numa quimbanda cruzada com magia, se quiser evocar o demônio, é a mesma forma. Vai ter que ir atrás de um sistema para evocar, porque assim, o simples fato de você ter seu Exu assentado, de você ser iniciado numa quimbanda, no meu ponto de vista, pelo menos na minha quimbanda, né, na vertente que eu pratico, né? Minha quimbanda não, né? Imagina, na vertente que eu pratico, enfim, você só vai ter autorização para trabalhar com Exu, Pombagira e Egum, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, o sacerdote, o iniciado, o praticante de quimbanda, né? Mesmo a quimbanda cruzada com magia, ele não tem credenciais para fazer feitiço. Existem feitiços sim. Não tem credenciais para fazer evocações a divindades, né? Então assim, ele não vira um mago, ele é um feiticeiro porque ele pratica a feitiçaria, né? E o que é a feitiçaria? Só um ganchozinho, né? Que já apareceu a palavra. A feitiçaria é a arte de você reproduzir uma receita, né? Então você vai ter um livro de receitas, você vai ter um livro, né, com feitiços, né? E você vai ter, né, o mínimo de conhecimento para saber reproduzir exatamente aquilo da maneira correta. Então você vai estar praticando a feitiçaria. Então a prática da feitiçaria, ela existe em vários cultos, né? Em várias religiões, enfim. E é essa prática de execução de uma receita. É só isso, né? Então assim, quando você entra, é iniciado na quimbanda, você aprende a executar receitas, você aprende a cuidar do seu Exu, da sua pombagira, mas você não aprende a fazer evocações a demônios, né? Não existe essa relação direta, como eu falei, a relação dos demônios que estão lá em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Na minha quimbanda, por exemplo, ela é feita através da entidade chefe sua e as divindades. Você, a parte do quimbandeiro, a parte do praticante de quimbanda, né, da quimbanda independente, seja a quimbanda Xambá ou qualquer quimbanda que seja, ele tem conhecimento e tem permissão, né, autorização para trabalhar com Exu, Pombagira e Egum, né? E aos poucos você vai aprendendo, né, você vai começando a ter os seus resultados, né? Você vai fazer o mais fiel possível ao fundamento, aquilo que é passado do seu mestre para você, né? Porque assim você vai conseguir saber como funciona e depois, se você quiser pôr um tempero a mais aqui e ali, mas isso aí é depois, com muito estudo, muito cuidado, porque a quimbanda é coisa séria, né? Então assim, não é uma brincadeira, né? Tem que ter, né, seriedade, porque é culto a entidades, você vai trabalhar com espírito de mortos, né? Você vai trabalhar com pessoas que realmente têm problema de verdade, você vai assumir esse problema também. A quimbanda não é uma brincadeira, né? Não é uma franquia, não é oba-oba, né? É um culto religioso, né? E sim, é aberto a todos, né? Independente de raça, independente de orientação sexual, independente de ideologia política, independente de qualquer coisa, né? A prática espiritual está além disso, né? É uma prática metafísica, né? Então é outra coisa, né? Por mais que, sim, quando a gente faz aqui a prática, o feitiço, a gente tem resultados no mundo mundano, né? Mas os espíritos, eles não vivem nesse mundo mundano.
Mas é isso, né? Para qualquer dúvida, para maiores informações, os canais estão aí à disposição, né? De todos vocês. E um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.